Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Mary Castro, do canal Psicomunicando do YouTube. E hoje eu vim falar para vocês dos cuidados que se deve ter na hora de buscar um profissional da área de saúde mental, especificamente do psicólogo, que é a minha área de atuação, né? E por que eu vim falar para vocês hoje sobre esse tema? Tem chegado no meu consultório pacientes relatando várias situações, né, dizendo que tem uma certa interferência de outras técnicas na psicoterapia, enfim, algumas situações que me deixaram bastante alerta em relação a esse tema, e por isso que eu vim buscar esse tema hoje para falar para vocês, tá ok? Então, a primeira coisa, antes até de eu falar dessa escolha, né, do profissional que vai lhe atender, eu acho que tem que começar na gente essa busca, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, quando a gente fala de psicólogo, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas elas têm uma visão distorcida do que é. Né, eu já havia falado isso em outros vídeos, mas para reforçar realmente, a gente tem que acabar com o preconceito que existe dentro da gente em relação à saúde mental. A primeira coisa é que assim, quando você fala, estou passando por um psicólogo, estou passando por um psiquiatra, a primeira coisa que falam, isso é coisa para gente louca. Esquece, não é coisa para gente louca, muito pelo contrário. É para pessoas chamadas normais, mas que estão com alguma dificuldade de relacionamento, dos sentimentos, das emoções, não consegue contornar isso. Então elas vêm buscar realmente o profissional para que elas possam se entender e tocar a vida. Então a primeira coisa que a gente precisa é acabar com esse preconceito, tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender é assim, quando eu vou buscar essa ajuda, é porque eu realmente não estou conseguindo lidar com aquilo sozinho, né? Então, fica maior do que eu o problema. Então, eu realmente não consigo lidar sozinho e eu vou buscar essa ajuda, tá? É diferente quando a gente busca um amigo, por exemplo. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito no consultório é a questão do desabafo. Ah, eu adoro vir aqui porque eu desabafo. Realmente, tem uma questão de você, do paciente, colocar para fora aquilo que ele está sentindo, o que está incomodando. Isso é muito válido, não tem problema, isso é psicoterapêutico. Mas o que não pode acontecer é de nós acharmos que a sessão de psicoterapia é só para isso, é só para desabafar. Não, não é isso. Se você busca um psicoterapeuta para desabafar, tá errado, tá? Esquece, não é para isso. É para você se autoconhecer, entender o que você está sentindo, lidar com isso e conseguir tocar sua vida. Tá? Então é um dos preconceitos que se tem em relação à psicoterapia, e isso a gente precisa acabar. O psicoterapeuta ele tem uma escuta clínica, é diferente do seu amigo, do pai, da mãe, do marido, que vai ter realmente uma visão parcial daquilo. Nós, psicólogos, temos uma visão imparcial de tudo isso, tá? De qualquer situação que você nos colocar, tá certo? Entender, uma outra coisa é entender o quão válido vai ser para mim a psicoterapia, tá? Então, o quão válido vai ser a busca desse profissional na minha vida? Qual é a importância que isso vai ter? Tá? Porque as pessoas chegam e não têm o comprometimento muitas vezes com a psicoterapia. E esse comprometimento não é especificamente comigo, que sou psicólogo, ou com qualquer outro terapeuta, nem com a psicoterapia em si, mas é consigo mesmo. Então, esse comprometimento é com o quanto você está se importando com você mesmo. Tá? Então, é uma coisa que precisa ser avaliado até antes de você buscar um psicoterapeuta. Tá? Uma coisa que eu já digo que é fundamental, nunca vai ser o momento. Ah, não, agora é o momento de eu buscar a psicoterapia. Não. Para a gente enfrentar algo que incomoda muito a gente, não é fácil. Então, nunca vai ser o momento de você buscar essa psicoterapia. Tá? Buscar o profissional da área da saúde mental para resolver os seus problemas. Tá certo? Mas tem hora que chega no limite, né? E é nesse momento que você precisa buscar ajuda. Tá certo? Então, falado tudo isso, agora sim eu vou começar a falar a questão de como você escolhe um profissional para te atender da área da saúde mental, especificamente o psicólogo, tá? A primeira coisa que você precisa avaliar é o sigilo desse profissional. Na psicologia, né, na psicoterapia, sigilo é coisa muito séria. Você pode falar qualquer coisa dentro do consultório que isso não vai passar para ninguém.
tá? Nós não usamos os dados do paciente em relação a nome, endereço, nada disso. Mesmo que seja para um estudo clínico, a gente sempre pede autorização para esse paciente para que possa ser feito, tá? Mas isso é muito importante, de saber que você está ali, muitas vezes, muitos jovens, né? Eu atendo tanto adultos quanto adolescentes, e às vezes o adolescente fica muito incomodado porque ele acha que o que ele está falando ali para mim, eu vou passar para os pais. Porque como é menor de idade, a gente tem que ter um contato com os pais, que é o responsável. E nunca isso vai acontecer, né? O sigilo, a gente só abre o sigilo, seja legalmente, ou seja, por um mandato judicial, ok? Ou se aquilo que ele está me contando atenta contra a vida dele, tá? Ou contra a vida de outras pessoas, tá certo? Mas de forma contrária, não existe isso. Tá? Sigilo é coisa muito séria na psicoterapia, ok? Então você precisa ver se tem esse sigilo aí com esse profissional que você está buscando, ok? Uma outra coisa é a questão do valor, tá? Infelizmente a saúde mental no Brasil, ela não é muito divulgada e ainda é uma coisa que não é o custo muito barato. O que a gente chama de barato, vamos colocar assim. Mas existem profissionais com diversos, dentro, obviamente, da nossa ética e do que o nosso conselho de classe recomenda, tem pessoas que têm diversos valores aí que podem ser trabalhados. Uma coisa que realmente não acontece ou não deve acontecer é a gente vincular valores para a psicoterapia, tá? É claro que é o nosso trabalho e que a gente sobrevive disso, né? Não tem jeito, como qualquer outra profissão, mas a gente não vincula o trabalho da psicoterapia com valores. A gente sempre tenta negociar com o cliente, com o paciente, os valores que sejam possíveis aí para os dois lados, tá certo? E uma coisa que é muito importante, a nossa área não pode divulgar valores, então se você vê alguma propaganda, alguma divulgação que coloca lá, não sei quantos por cento de desconto, olha, você vai ganhar não sei o que. A gente não rifa a psicoterapia, a gente não rifa o nosso trabalho, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado se você vê isso com algum profissional por aí, tá? Uma coisa é eu falar em particular com o meu paciente em relação a valores, tá? De negociável, mas expor isso em rede social ou alguma coisa do tipo, tome cuidado, tome bastante cuidado com isso, porque não é ético, é contra o nosso código de ética, tá legal? Então, uma das coisas aí importantes para avaliar é isso, tá? Uma outra coisa, a gente vê profissionais da área de saúde mental, né, o psicólogo, colocando outros trabalhos que ele faz junto da psicoterapia e vinculando isso à psicoterapia. Como, por exemplo, previsões, né? Então, a pessoa fala assim, não, esse tratamento é de 9 meses, o tratamento eu faço em 3 sessões. Não é isso, tá? Nós somos indivíduos, ou seja, vem de individual. Então, cada um tem um tempo para determinada coisa. A psicoterapia, nós chamamos de psicoterapia breve, ela é pelo menos 9 meses, tá? Então essa questão de em 3 sessões eu resolvo o seu problema, em 2 meses, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, porque isso viola o nosso código de ética, tá? Cada paciente ele vai responder de uma forma ao tratamento, então não tem como a gente dar previsão de tratamento, tempo de tratamento, não é assim, é de acordo com cada paciente, cada um tem o seu tempo. Então tome cuidado quando alguém falar para você que vai ser em tanto tempo, isso e aquilo. Nós não somos videntes, né? Eu brinco muito com meus pacientes, ele fala, mas nossa, você falou uma coisa que eu penso, que eu sinto que eu nunca falei para ninguém. Eu não sou vidente, não tenho bola de cristal, ok? É que com a experiência e com o estudo que a gente tem, a gente consegue visualizar nos trejeitos, né, na postura, a gente consegue avaliar que esse paciente está sentindo determinada coisa. Mas não tem nada a ver com, eu sou o mago do negócio. Não tem nada a ver com isso. Então, tome cuidado com isso também,
Tá? As práticas não regulamentadas, né, que eu estava falando anteriormente. Então, assim, tem profissionais psicólogos, né, psicoterapeutas, que colocam algumas técnicas, como, por exemplo, florais, óleos essenciais, reiki, enfim. Isso não é uma prática da psicologia, tá? Não é regulamentado pelo Conselho Regional nem Federal de Psicologia. São técnicas que a gente tem que ter muito respeito. Algumas delas são milenares e que ajudam demais a saúde das pessoas. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é: o psicólogo, ele não pode atrelar esse tipo de prática à psicoterapia. Ok? É uma prática que ele pode oferecer fora a psicoterapia. Olha, além de eu fazer a psicoterapia, eu faço isso, aquilo outro, mas é a parte, ok? Não tem a ver com a psicoterapia, tá certo? Então, deixar claro isso. Tome cuidado quando ele fala, não, mas o meu tratamento inclui isso, aquilo outro, pedras, blá, 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 blá. Não é assim, ok? Tome cuidado para que isso não seja vinculado à psicoterapia. Não é regulamentado. Tá certo? Assim, esse tipo de prática, além de tudo, ele precisa ter especialização, cursos. Então, mesmo que sejam essas práticas, verifica se esse profissional ele tem todo esse conhecimento dessas outras práticas, tá? Para que você não entre numa furada ou acabe se enganando, achando que vai dar certo aquilo e acaba indo por um caminho que não é bacana. E aí o que acontece? Compromete o nome da nossa categoria. Tá? Compromete o nome dos psicólogos, porque as pessoas, quando elas estão insatisfeitas, o que acontece? Elas generalizam. Então, todo psicólogo não presta, ok? E não é assim, não é verdade, ok? Uma outra coisa que é muito importante falar é a questão de crença, né? Religião. Psicólogo não tem religião. Se ele tiver, ele tem que praticar isso na vida particular dele e jamais interferir na prática do seu trabalho, tá certo? Então, tome cuidado quando você vê alguém tentando te convencer de algo, tentando te levar para alguma prática religiosa, não é isso. Não estou dizendo que nós psicólogos não tenhamos crença. Eu tenho a minha crença, mas jamais vai entrar uma pessoa com uma determinada crença no meu consultório e eu vou falar para ela, não, isso não é certo, isso está errado, você está indo pelo caminho errado. Não, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, por mais errado que eu ache, mas isso é uma posição minha, Mary Castro pessoa, não profissional, ok? Então tome cuidado com isso. Isso que eu estou falando está dentro do nosso código de ética, faz parte do artigo 2 do nosso código de ética, que o psicólogo ele não tem crença e ele não pode limitar o seu trabalho a isso, tá certo? Então, para que vocês entendam de forma geral um pouquinho aí do que é, né, esse cuidado na escolha do psicólogo, por isso que eu vim falar isso para vocês. Eu não vou estender muito mais, mas de forma geral seria isso. Tomem cuidado com a questão da escolha do profissional que vai cuidar da sua saúde, tá certo? Seja ela física, mental, mas tome um pouquinho de cuidado, tá? Bom, espero ter explanado um pouquinho melhor para vocês aí desses cuidados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sabem os canais aí que conseguem me achar, seja no YouTube, né, aqui nos comentários, pode deixar embaixo, pode fazer as perguntas, eu respondo. Nos meus outros canais, no Face, no Instagram, no LinkedIn, que é @psicóloga Mary Castro, tá? E se você gostou do vídeo, deixa um joinha que contribui muito, aí eu vou saber que você gostou do tema e a gente pode explanar um pouco mais sobre isso. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá? E é isso. Agradeço muito o tempinho que vocês tiram aí para assistir os vídeos, tá certo? Qualquer dúvida, estou por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.